Opa, pessoal, bom dia! Meu nome é Elbert Júnior, eu sou mestre e engenheiro eletrônico e hoje eu vou trazer aqui para vocês uma aula sobre a história da propulsão de foguetes. E começando então, a gente vai fazer uma viagem no tempo para entender como a humanidade deixou de usar foguetes de uma forma meio artesanal, apenas como arma de guerra no sentido de espalhar terror, porque não tinha uma precisão muito boa nem um alcance muito bom, e começou a usar, ou como fogos de artifício, e começou a usar esse tipo de tecnologia para poder abrir a porta dos cosmos. Até o século XVIII, por ali, o foguete era uma ferramenta de guerra psicológica. Ele fazia barulho, você brilhava, você ficava aterrorizado por saber onde é que aquela coisa iria te atingir, ou então era usado de forma no entretenimento como fogos de artifício, como a gente sabe na China antiga. No século XIX, nomes, né, de pesquisadores como William Congreve e William Halley começaram a mudar isso através do equacionamento de foguetes. Eles trouxeram, na parte da engenharia, mais estabilidade e mais potência, aumentando grandemente assim, o alcance e a precisão que esses foguetes tinham. O grande salto não foi apenas físico, foi matemático. E no início do século XX, o sonho de ir às estrelas ganhou uma base científica sólida. Tudo começou com um homem que quase que não podia ouvir, mas ele escutou o futuro. Konstantin Tsiolkovsky teve uma infância muito difícil na Rússia, ficando parcialmente surdo por causa de uma doença chamada escarlatina. Esse isolamento transformou esse gênio autodidata. Em 1903, ele publicou um artigo que transformou tudo. Ele provou matematicamente que viagens espaciais não eram simplesmente uma fantasia. Ele criou a famosa equação de foguete de Tsiolkovsky, em que ela relaciona a variação da sua velocidade final como a velocidade de injeção dos gases e a variação da massa na queima do propelente. O que basicamente ele mostrou é que a velocidade final de um foguete vai depender da velocidade com que os gases são expelidos pelo motor e da proporção entre a massa inicial, que seria o foguete com combustível, e da massa final, que seria o foguete vazio, só a sua estrutura. Ele foi o primeiro a dizer: querem chegar em órbita? Usem hidrogênio e oxigênio líquidos. E isso é muito importante, porque o avanço para que nós possamos chegar em órbita veio com o uso de propelentes líquidos. Sem ele, o programa Sputnik e a viagem de Yuri Gagarin não teriam nenhum fundamento científico. Enquanto na Rússia, Tsiolkovsky teorizava, nos Estados Unidos, nós temos um grande pesquisador e engenheiro, Robert Goddard, que colocava a mão na massa. Ele é o pai da propulsão moderna. Em 16 de março de 1926, ele lançou o primeiro foguete com combustível líquido da história. Pode parecer pouco. O voo durou apenas 2,5 segundos e atingiu apenas 12,5 metros de altura. Mas foi o equivalente espacial ao primeiro voo dos irmãos Wright. No caso aqui do Santos Dumont, que a gente é brasileiro. Goddard foi além. Ele provou que foguetes funcionam no vácuo, onde não há ar para empurrar. Ele também inventou o uso de giroscópios para a estabilidade e o resfriamento por película, uma técnica usada até hoje em motores modernos para evitarem que eles derretam no calor intenso. Na Europa, o médico e matemático Hermann Oberth publicava O Foguete no Espaço Interplanetário, em 1923. Ele foi um grande divulgador da ideia de que foguetes não só poderiam sair da atmosfera, mas permanecer em órbita da Terra. Oberth foi um visionário completo para sua época. Ele foi o primeiro a usar o termo estação espacial. Ele inspirou uma geração de jovens estudantes na Alemanha, incluindo um nome que se tornaria polêmico e seria muito importante para a pesquisa, para a conquista espacial na época da Guerra Fria, que foi o Wernher von Braun. Wernher von Braun era obcecado por Oberth. Ele dominou o cálculo e a física para construir foguetes, mas o seu caminho cruzou com períodos mais sombrios da história. Sob o regime nazista, na Segunda Guerra Mundial, ele desenvolveu o V2, o primeiro objeto humano a cruzar a linha de Kármán. Esse seria o limite do espaço, que é uma altura que a gente estabeleceu de 100 km aproximadamente. É importante lembrar que essa tecnologia nasceu como uma arma de destruição, construída com trabalho escravo em campos de concentração. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, von Braun se entregou aos americanos, junto com sua equipe, levando todos os segredos, documentos técnicos e protótipos do V2. E isso foram fundamentais para a criação do programa Apollo e também da NASA. Já do outro lado do mundo, na Guerra Fria,
a União Soviética tinha seu próprio gênio, Sergei Korolev. Ele sobreviveu aos campos de trabalho de Stalin e, mesmo preso em uma unidade especial para cientistas, ele conseguiu projetar o foguete R-7. A Guerra Fria transformou o espaço em um campo de batalha ideológico, com os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Em 1957, Korolev chocou o mundo ao lançar o Sputnik 1, que foi o primeiro satélite artificial lançado pela raça humana. Não era apenas um satélite, um radiotransmissor que emitia um bip. Era um aviso de que a União Soviética estava na frente. O que o Sputnik fazia? Ele tinha um radiotransmissor que a cada 90 minutos ele dava uma volta na Terra e ele conseguia passar em cima de qualquer território. Do ponto de vista estratégico, chocou os Estados Unidos porque, pela primeira vez, um objeto de um inimigo declarado, no caso a União Soviética, estava passando em cima de um território estadunidense. Isso forçou os Estados Unidos a criarem a NASA e acelerarem o seu desenvolvimento de foguetes, dando início às missões Mercury, Gemini e Apollo. A competição entre as duas potências, simbolizada pela rivalidade tecnológica, levou o homem à Lua em 1969. A história dos foguetes no século XIX e XX é uma jornada de superação, guerra e curiosidade. De Tsiolkovsky e seus cálculos em uma vila russa até os propulsores de plasma testados por Harold Kaufman na missão CERT-2 em 1970. Hoje, buscamos reduzir custos e reutilizar componentes, como é o caso da SpaceX. Mas a base ainda é aquela matemática de 100 anos atrás. O que começou com pólvora e sonhos, hoje mira na colonização de Marte. Continuem com a gente para entender mais como os foguetes nos ajudam a desbravar os cosmos e que tecnologias atuais estão ajudando as missões científicas e comerciais da atualidade.